Meus amigos, minhas amigas, segundo a Malu Gaspar, parece que o pessoal lá em Brasília está em pânico e querendo de qualquer jeito, né, acabar aí com essa investigação do Banco Master, né, porque tem muita gente envolvida e os políticos estão trabalhando ali assiduamente para tentar ver se consegue acabar, né, com essa investigação e com esse escândalo, né, abafar esse escândalo, para que não venha à tona muita coisa que tem ali as escondidas, né, não venha às claras tudo que está escondido atrás desse escândalo. E aí, o André Mendonça, né, a semana passada, esses dias aqui, ele bloqueou de novo o acesso, né, dos políticos que estavam tendo acesso através da CPMI. Alguns deputados podiam acessar o material que tinha ali relacionado com essas investigações do Banco Master. Então eles podiam acessar alguns celulares, ver os dados, ver. Eles poderiam entrar lá naquela sala onde estava guardado somente com papel e caneta. Porém, havia uma dúvida de que talvez os políticos estivessem entrando com alguma ferramenta escondida que pudesse conseguir apagar material de celulares, esse tipo de coisa, né? Então o André Mendonça, para preservar as provas e também para não correr o risco, né, de perder essas provas e ter ali material que não tem nada a ver com a investigação, intimidade de pessoas que não deve ser divulgada, então ele proibiu novamente o acesso para preservar tudo isso, né? Só vai usar o que realmente for da alçada da investigação, né? Então, porque não dá para confiar numa situação dessa aí, não dá para confiar em ninguém, né? Então, o André Mendonça está tendo muito cuidado, né? Segundo a Malu Gaspar, ele está pisando em ovos para fazer as coisas de uma forma correta, sem que acabem, né, com a investigação, porque às vezes pode vazar ali uma prova, tal, terminar dando algum problema para a própria investigação, né? Então ele está fazendo de tudo para que a investigação ande num ritmo correto, sem que haja problemas, né? Nem que haja nenhum tipo de problema. Então vamos assistir aqui, pessoal, porque a Malu Gaspar ela faz um comentário aí tanto lá na CBN, que é uma rádio da Globo, né? Pertence ao Sistema Globo de televisão, como lá na Globo News. Ela faz comentários aí explicando tudo o que está acontecendo referente aí a essas provas, né? E o pânico que o pessoal lá de Brasília está sentindo aí por conta desses celulares aí que estão apreendidos, né? E segundo consta, né, o Vorcaro lá quando ficou sabendo lá que não seria mais solto, né, que manteria a sua prisão, diz que surtou e esmurrou as paredes, foi aquela coisa, né? E diz que gritava os nomes de várias autoridades aí conhecidas, né, no Brasil. Então o pessoal tá apavorado por causa disso, né? Alguma dessas autoridades aí pode estar na lista aí da delação do Vocaro, né? Então, pessoal, vamos assistir aqui. Sem mais delongas, só vou pedir para você não esquecer de deixar um like aí, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e deixar o seu comentário, beleza? Qualquer coisa dessa que você fizer ajuda muito aqui o canal a ter mais engajamento e aí isso beneficia o nosso canal de direita que tem por objetivo, né, combater essa bandalheira que está em nosso país desde que o Molusco assumiu de novo a cena do crime, né? Vamos lá então, pessoal, vamos assistir aqui sem mais enrolação. Não, Milton, Cássia, o que que acontece? A partir da semana passada, quando esse material foi liberado para a CPI, para a CPMI, ele ficou numa sala cofre. O que que é essa sala cofre? Era um lugar onde os assessores e os próprios parlamentares poderiam entrar para abrir conteúdos do celular. Não estou falando só daquelas mensagens que foram divulgadas na semana passada, há 2 semanas, das conversas do Vocaro com a namorada. Era mais do que isso. Havia, por exemplo, material baixado da nuvem de fotos, de prints, os famosos blocos de notas, estava tudo lá. E tinha fotos pessoais do Vocaro em momentos íntimos, Vocaro com políticos, havia políticos em situações constrangedoras para eles, e embora esses funcionários e esses deputados não pudessem entrar nessa sala cofre com celular ou com nada, nenhum equipamento de gravação, só era permitido entrar com bloco e caneta, ou papel e caneta, começou a haver uma suspeita de que estivessem entrando ali com câmera escondida, algum dispositivo que permitisse tirar as imagens da tela.
E aí, o ministro André Mendonça mandou que se lacrasse tudo de novo, recolhesse os equipamentos e se fizesse uma nova seleção desse material. Porque lá atrás, realmente, quando se decidiu liberar o sigilo para a CPI do INSS, o que ficou decidido? Que só iria para essa CPMI o material que tivesse a ver com crédito consignado, descontos, INSS, essas coisas. E a primeira peneira que aconteceu já deixou passar a conversa pessoal com a Marta Greif sobre as conversas pessoais que a gente ficou sabendo. E agora, de novo, se fez uma nova seleção e, apesar de ficar um conteúdo protegido, estava sendo acessado por assessores e deputados. E aí aquela coisa, né, Milton? Essa investigação ela é muito cercada de tensão e todo mundo procurando um jeito de anular as investigações do Master, né, de dar uma nulidade de prova e tal. Então eu entendo que o que está havendo é uma tentativa, primeiro, do ministro André Mendonça de não ser acusado de estar, sei lá, de repente, abrindo demais o sigilo ou provocando algum tipo de perseguição aos réus, porque ele sabe que tem toda essa tentativa de anular as provas. E segundo, também de preservar a intimidade das pessoas envolvidas aí nesse caso, porque apesar de tudo ser relevante, assim, eu entendo que no meio dessas conversas do Vorcaro com a namorada tinha muita coisa que não interessava, mas também tinha coisa que interessava sobre a relação dele com os agentes públicos e tal. De qualquer maneira, é uma coisa muito delicada, né? Ninguém quer saber, ninguém tem que saber da relação íntima dos dois. Porém, ali tinha dados importantes de conversas dele com autoridades, reuniões, disputas empresariais, coisas que ajudam a entender, né, a montar o quebra-cabeça do Master. Isso é um desafio desse caso, né? Porque o Vorcaro tinha como método criar essa relação pessoal com os políticos, né? Então a gente sabe que ali tinha, sei lá, o senador Ciro Nogueira, já me falaram isso, tomando café, almoçando, jantando, tudo que você puder imaginar tem ali, porque eles eram muito amigos. E outras figuras políticas com as quais o Vorcaro convivia em festas, em jantares, e esse tipo de situação muito pessoal. Então, isso vai ser um desafio mesmo para essa investigação, embora eu acho que esse filtro é muito difícil de fazer, por isso que eu estou dizendo, você acaba descobrindo nos contatos pessoais coisas que dizem respeito à esfera pública, Uhum. né? Mas vocês se lembram que na semana passada o ministro Gilmar Mendes fez, inclusive, um tweet, uma manifestação pública criticando o vazamento desse tipo de informação muito pessoal dos investigados. Para além do dois pesos e duas medidas que existem aí, né? Porque o ministro Gilmar Mendes nem sempre se manifesta sobre isso, mas nesse caso ele resolveu já antecipar a opinião dele numa eventual pedido de liminar ou coisa assim, que também é questionável. Dá para ver que existe uma divisão no Supremo. Né? Tem aquela ala do Supremo que quer proteger o ministro Dias Toffoli, o ministro Alexandre de Moraes, que é contra o Código de Ética e que quer tudo menos mais confusão com essa investigação. Se pudesse, eles acabavam com a investigação. O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, fez lá uma decisão super questionável também sobre o sigilo da Marielle, que tinha sido quebrado pela CPI do crime organizado. Então, você tem essa divisão, e eu entendo que o ministro André Mendonça está pisando em ovos e está tentando preservar a investigação de ataques do próprio Supremo, né? Inclusive. Não sei se vai dar certo, porque é muito material e muito difícil de você segurar tudo que tem de pessoal num celular com tanta imagem, tanto tem print de mensagem, tem foto, tem tudo que vocês puderem imaginar. Então, acho bem difícil, mas pelo menos se ele tentando, ele pode dizer para os pares dele que ele está fazendo o possível, que não quer espetacularização da investigação. É tudo um jogo político a essa altura do campeonato. Ô, Malu, e falando em muito material, é mais de um celular do Vorcaro, né? Pois é, Cássia, esse é um celular, um pedaço do celular que tá já foi extraído, já foi analisado, já foi organizado e foi mandado para a CPI, né? A gente sabe que foram apreendidos com ele pelo menos 5 celulares, os dois últimos agora nessa última prisão. Tudo isso ainda vai ser extraído e analisado. É muito difícil você controlar. E tem muita coisa, né? Assim, tem coisas que se apaga de uma nuvem, depois no celular ficam, como a gente mostrou na apreensão lá quando a gente revelou as mensagens que o Vorcaro mandou para o ministro Alexandre de Moraes. Tem ainda um conteúdo que ele é extraído do celular logo depois da apreensão. Quando você tira materiais dentro do celular e não da nuvem, num período curto após a apreensão,
informação, você ainda consegue recuperar, inclusive, mensagens apagadas, mensagem de visualização única. Então, é um mundo que tem nesse negócio, né? Não vai ser muito complicado você filtrar. Mas, mesmo filtrando, você ainda sabe que tem muita coisa para ver à tona, né? Perfeito, Malu. Muito obrigado aí pelas suas informações. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo e desculpa o atraso. Até Bom, mais, até Malu. mais. E esses dados são justamente os dados que lá atrás o Toffoli mandou que ficassem sob a guarda do Davi Alcolumbre, e só dele, que não tinha nada a ver com a CPI, muito menos com a investigação em si, e tinham ficado sob a guarda dele. Então, todo esse cuidado sugere que esse material é realmente bem sensível. E aí eu acho que muito mais do que foto íntima, tem coisa ali que as pessoas não gostariam de saber. Por exemplo, o Globo de hoje já antecipa algumas coisas. Tem uma conversa do presidente do BRB com o Daniel Vorcaro, falando que tinha falado com o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, estarei sempre contigo, acertando ali a dinâmica das negociações deles. Então, quer dizer, isso precisa de um tempo, como o Otávio falou, de repente uma foto num bar, numa boate ou em algum lugar à noite, não tem nada a ver, mas se você achar algum conjunto que precisa dessa foto para comprovar alguma coisa, aí você meio que perde. É muito difícil você decidir o que pode ser realmente comprometedor ou não e o que é dispensável ou não. Porém, eu vejo isso dessa forma, Júlia, o próprio ministro tentando duas coisas. Primeiro, diminuir o clima de tensão do Supremo, que não baixou a fervura, e segundo, preservar as investigações de pedidos de nulidade. Ele está realmente num xadrez ali, né? Toda hora cai um pedido para liberar alguém de um depoimento, cancelar uma quebra de sigilo. E com isso, na prática, o que está acontecendo é que a CPI está parada. Né? A CPI tem até 28 de março para funcionar, pelo menos por enquanto, se ela não for prorrogada. A gente sabe que o interesse do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é que essa CPI acabe o quanto antes, né? Inclusive, houve um assessor dele que houve um pedido para quebrar o sigilo do assessor dele, que recebeu o careca do INSS, e ele colocou sob sigilo de 100 anos as portarias do Senado. Então, tem coisa grave aí, porque senão você não colocaria num sigilo tão permanente. Então, assim, é tudo um jogo também de tensão para tentar impedir que você tenha acesso a esses dados, ainda que seja por 2 semanas, porque ela tem mais uma semana e meia, vai até dia 28 de março. Você fica segurando esses dados, acaba nessa disputa, abre dado, não abre dado, e ninguém fica sabendo de mais nada, né? Acho que talvez possa ser esse mesmo o objetivo da galera. Então, Aí, pessoal, você viu então a Malu Gaspar explicando tudo o que está acontecendo com relação a esses dados, né? Que agora o André Mendonça mandou proibir, né, o acesso de deputados e senadores lá para que não aconteça nada que possa atrapalhar as investigações, né? E até anular provas, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente envolvida nisso, né? E hoje, pessoal, até é interessante, né? Porque hoje o André Mendonça foi sorteado novamente para decidir se a CPMI do INSS vai continuar ou não, né? Porque foi feita uma representação por alguns deputados, inclusive acho que o presidente da própria CPMI, o Marcel Van Hatten e outros deputados fizeram uma representação lá com o STF para que a CPMI possa continuar, né? É um direito de minoria de que a CPMI possa continuar, porque o Davi Alcolumbre está querendo barrar a continuação da CPMI. A CPMI ela tem um prazo, né? Só que dependendo de como andar as investigações, esse prazo pode ser renovado. E aí o que acontece? O Davi Alcolumbre não está querendo prorrogar, né, para que possa continuar a CPMI, porque ele sabe que ele tem o rabo preso, né? Segundo tudo consta aí, há indícios de que o Davi Alcolumbre tenha algumas coisas envolvidas aí com essa CPMI do INSS. E a CPMI do INSS está investigando também o Banco Master, porque há indícios bastante fortes aí, né, que o Banco Master também participou dessa roubalheira dos velhinhos aposentados. Então, há um envolvimento, né? As coisas, os escândalos se misturam, né? Tanto do Banco Master como do escândalo do INSS, eles se misturam. Então,
É logicamente que o pessoal da CPMI e do INSS está querendo aproveitar e investigar também o Banco Master, né? Já que nem o Davi Alcolumbre, nem o presidente da Câmara, eles não querem abrir uma nova CPI, nem uma nova CPMI, né? Eles estão barrando, né? Para que não siga para frente essas CPMIs e não se abra novas, eles não querem abrir de jeito nenhum, né? Então, o que acontece? Eles têm que investigar através do que tem, né? E também está sendo investigado através da CPMI do crime organizado. Mas decisões, né? Como, por exemplo, a do Gilmar Mendes barrando lá o sigilo, a abertura de sigilo do Lulinha, esse tipo de coisa, né? Que os ministros do STF lá estão fazendo para proteger os corruptos, né? Isso é incrível o que está acontecendo, né? É uma cara de pau, assim, terrível, né? Eles fazem coisas assim abertamente para proteger os corruptos. Diga-se de passagem, eu sempre gosto de lembrar que Dias Toffoli é o maior soltador de corruptos do Brasil, né? Ele acabou com as condenações, né? Ele cancelou condenações de dezenas e dezenas de políticos e empresários que foram condenados na Lava Jato, que inclusive admitiram os próprios crimes, mas o Dias Toffoli foi lá e deu um jeito de cancelar todas essas sentenças, esses processos, né? Usando qualquer filigrana jurídica ali, né? Ele acabou com o processo e deixou os caras livres e à vontade aí para poder voltar a roubar, voltar à cena do crime, né? Como diz o Geraldo Alckmin e o Lula, sobre o Lula, né, que voltou à cena do crime. Então é isso aí, pessoal. Deixa o seu like, se inscreva no canal, aciona o sininho das notificações e deixe o seu comentário, beleza? Se você quiser deixar no comentário sugerindo novos temas aqui para a gente falar, também eu gostaria muito de saber o que vocês gostariam de saber aí, quais os temas que estão interessando aí ao pessoal que assiste o canal, para eu poder trazer aqui também comentários e vídeos sobre essa questão, beleza? Então deixa o seu comentário aí, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.